Então, quais serão os temas abordados aqui nessa aula? Nós vamos falar sobre o objetivo, tá? O que é a inspeção de segurança, as fases dessa inspeção, os relatórios de inspeção de segurança, os membros da CIPA, que também são considerados como agente de inspeção, e algumas dicas de segurança, tá? Qual que seria o objetivo dessa inspeção de segurança? A inspeção ela tem como objetivo detectar os problemas ou as situações que possam contribuir para a ocorrência de danos ao patrimônio físico da empresa, bem como gerar lesões ou agravo à saúde dos trabalhadores devido à avaliação de situações potenciais geradoras de risco de acidente em determinadas atividades antes mesmo que ela seja executada. Então, essa inspeção de segurança, na verdade, ela é feita justamente para que esses problemas que vão causar um patrimônio, um dano, né, patrimonial, tanto à empresa como também possa causar qualquer risco ou agravo à saúde dos trabalhadores, elas são realizadas para que isso não aconteça, tá? Então, quando você faz uma inspeção, você vai antecipar aquele problema para fazer com que ele não aconteça. O que seria essa inspeção de segurança? Uma inspeção de segurança consiste na observação dos ambientes de trabalho com o fim de descobrir e identificar os riscos que poderão transformar-se em causa de acidentes. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que tudo aquilo que pode se tornar como causa de acidente, o que possa se tornar em um acidente, né, ali naquele ambiente de trabalho, vocês devem identificar esse risco, tá? Para que vocês possam aplicar algumas medidas ali para que isso não aconteça. Então, a inspeção do trabalho possibilita a determinação de meios preventivos antes da ocorrência de acidentes, e B, quando bem processada e envolvendo todos os que devem assumir sua parte de responsabilidade, a inspeção proporciona resultados compensadores. Então, o que aqui está dizendo? Que todas as vezes que você aplicar meios preventivos, né, em determinados, quando vocês identificar um certo risco e determinar meios preventivos, então é isso que você está fazendo, uma inspeção de segurança. Você está determinando esses meios preventivos para que não tenha acidentes ali. E está falando também que quando ela acontece bem processada e que vai envolver a todo mundo, você vai ter um resultado mais compensador. Então, quando você fizer uma inspeção de segurança, você técnico de segurança, chama outras partes para que também possa estar envolvido nisso, tá? C. A inspeção de segurança colabora com a administração, indicando medidas a serem tomadas para evitar prejuízos e tornar o local e as condições de trabalho mais propício possível. Quem que pode participar? Numa inspeção de segurança podem participar isoladamente ou em equipe pessoas com funções e responsabilidades diferentes. Então, tem alguns exemplos para vocês de quem que pode fazer parte dessa inspeção. Os membros da CIPA, técnicos de segurança, os médicos, engenheiros, supervisores, eletricistas, assistentes sociais, gerente, dentre outros. Então, todo mundo pode participar, tá? E ter responsabilidade diferente na hora de fazer essa inspeção. Vocês vão ver que a inspeção ela passa por algumas fases. Qual que seria essas fases? Então, primeiro é observar. Os atos das pessoas elas têm que ser observadas, as condições das máquinas e equipamentos, ferramentas e o ambiente de trabalho. Você vai observar tanto as pessoas como as máquinas e os equipamentos que elas manuseiam, qual que seriam as ferramentas e o ambiente de trabalho desse colaborador. Então, tudo aquilo que possa apresentar risco, você vai observar e vai anotar.
Uma vez que você observa, o que você vai fazer? Registrar, que foi aquilo que eu falei, anotar, né? Registrar o que foi observado e o que deve ser feito, contendo, entre outros, os dados do local da realização, dos riscos encontrados, dos pontos positivos, dos problemas ou das propostas feitas pelos inspecionados, colocando data e assinatura. Então, você vai registrar tudo que está ali, tá? Onde que foi, qual é o risco que está encontrado, quais são os pontos positivos, quais são os problemas e vai apresentar quais são as propostas, tá? De soluções para aqueles problemas que você encontrou, para aquele risco que está ali, tá? Então, não pode esquecer de colocar nem a data e nem a assinatura. Terceiro, você vai analisar e recomendar. O que seria isso? Qualquer medida que visa eliminar ou isolar, ou no mínimo sinalizar o risco em potencial advindo de condições ambientais ou atos de procedimentos inseguros. Então, uma vez que você analisou, você observou, né? Uma vez que você observou, você registrou, aí você analisa tudo aquilo que você fez e você vai recomendar qual que seria a melhor maneira de fazer aquele procedimento, quais seriam aquela atividade, né? O melhor procedimento, a maneira mais correta, ou quais são as medidas que você vai implantar ali de segurança, tá? Dentro daquele ambiente para que aquele risco ele não cause um acidente, não seja a causa de um acidente ali na frente. Então, tudo isso. 4. Encaminhar. Encaminhar para as partes responsáveis possa providenciar as medidas corretivas. Uma vez que você disse o que deve ser feito, né? Aí você encaminha, tá? Para quem vai ser o responsável de tomar essas medidas. E acompanhar. Encaminhou, você vai acompanhar, tá? As providências até que ocorra a solução. Então, vai acompanhar direitinho, vai ver se realmente foi feito, se está sendo feito, tá? Qual vai ser o prazo, tudo isso você vai fazer. Os relatórios de inspeção de segurança. O registro de inspeção de segurança, ele deve ser feito em formulário especial para servir de outro documento de anotação da CIPA na busca das soluções para se prevenir acidentes. Então, assim, esses registros de inspeção, ele também pode ser um documento de anotação da CIPA, tá? Porque a CIPA, como é a nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela tá ali para buscar soluções naquele ambiente de trabalho. Então, você pode fazer esse formulário, tá? E entregar, tá bom? Para que a CIPA possa também estar preenchendo e ajudando nisso. Os membros da CIPA, eles são agentes de inspeção. Então, o cipeiro ele deve preencher o relatório quando se deparar com fato positivo ou na prevenção de acidente, para que sejam divulgados e outras áreas possam adotá-los ou quando descobrir riscos potenciais para que possa corrigi-los. Então, a CIPA, gente, a comissão, eles também são considerados agentes de inspeção porque eles estão ali naquele local de trabalho todos os dias, né? Principalmente aqueles que são votados, que são escolhidos por parte dos empregadores. Eles estão ali naquele ambiente de trabalho, juntamente com os colaboradores, eles são colaboradores. Então, o que acontece? Esse cipeiro, eles sabem os riscos do dia a dia. Então, eles podem fazer relatórios e levar para as reuniões para que esses problemas eles possam serem solucionados, né? Mais lá na frente. O que você tem que lembrar? Primeiro, eliminar quando não for possível. Você vai tentar isolar e quando não for possível, sinalizar. Então, tudo isso daqui você tem que lembrar de fazer. Uma vez que você detectar o risco, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É tentar eliminar ele. Se você vê que não é possível eliminar esse risco, você vai pelo menos tentar isolar ele do colaborador. Caso não seja possível, aí você sinaliza, né? Coloque lá uma plaquinha de perigo, uma plaquinha lá de advertência, né? Para que aquele
colaborador ele visualize aquele risco antes que aconteça algo, né? Ou então no momento que ele chegar naquela área, naquele setor. Eu separei para vocês algumas dicas de segurança, tá? E na atividade de hoje, a professora vai querer que vocês escolham uma dessas dicas, tá? De segurança, para vocês poderem falar um pouquinho sobre ela. Então, a primeira dica de segurança são as placas de advertência, né? Onde os colaboradores eles devem seguir a sua indicação. Placas como perigo, cuidado, atenção e aviso, elas devem ser observadas nos setores que estão presentes. A segunda dica é uma dica de máquina, que fala um pouco sobre as máquinas e equipamentos, onde diz assim: nunca coloque parte de seu corpo dentro de uma máquina. Por quê? Porque a máquina ela já representa um risco, certo? Você colocar parte do seu corpo dentro dela é querer que aconteça um acidente. Então, por isso que diz nunca fazer isso. A próxima dica fala sobre só opere máquinas que você tenha pleno domínio. Então, gente, todo mundo só pode operar uma máquina ou um equipamento caso ele tenha treinamento, ele seja capacitado para isso, né? Isso é até uma exigência da norma. Tá? Então, quando se diz que o colaborador ele não pode fazer isso, é porque, na verdade, às vezes você não saber mexer com aquela máquina ou aquele equipamento pode acabar causando um acidente, certo? A próxima dica seria: obedeça às normas de segurança. As normas de segurança, elas, uma vez que elas estão ali dentro da fábrica, elas são para serem obedecidas. Tá? Então, leia e obedeça, porque essas normas justamente estão ali para que não aconteça acidentes. Se vocês obedecerem, não vai acontecer acidentes. A próxima dica seria: o empilhamento de materiais, faça as pilhas de forma que não venha a cair. Então, todas as vezes que os colaboradores estiverem empilhando materiais ou que eles trabalhem no local onde esses materiais já estão lá empilhados, desenvolva procedimentos para que eles façam da maneira correta, colocando a altura máxima a ser respeitada, justamente para que isso não desmorone, né, em cima do colaborador, causando acidente. A próxima dica seria comunicar os riscos de acidente. Então, comunique, tá? Comunique a segurança do trabalho, se dirija ao departamento de SST, de saúde e segurança, tá? E o pessoal da saúde e segurança abra a CAT, que seria o comunicado de acidente do trabalho, para comunicar quando esses acidentes aconteçam. Então, comunicar qualquer risco, ou seja, antes mesmo do acidente acontecer, vá lá no departamento de SST e diga: olha, naquele setor ali, em local tal, tem um risco ali, então eu vim comunicar para que as providências e as medidas possam ser tomadas, tá? Desculpas não justificam acidentes. Essa é uma das dicas que a gente usa muito nos DDS, né? Porque você justifica um atraso, mas você não justifica um acidente. Então, não coloque desculpas. Faça as coisas da maneira correta, obedeça às normas, os procedimentos de segurança que estão ali, tá? Porque uma vez que você não faz e tem alguma desculpa a ser dada, mas é porque eu ia fazer aqui rapidinho, certo? Isso não é desculpa e os acidentes, eles não podem ser justificados através dela. Cuidado com a eletricidade é também uma dica de segurança e uma das coisas que vai ser inspecionados, vai estar lá no relatório de inspeção, caso você veja algo que está representando um risco. Quando tiver dúvidas, pergunte. Então, você tem que dizer para o colaborador que, no caso de dúvida, é melhor ele perguntar do que acontecer algum acidente com ele. Sua atitude vale mais do que palavra. Utilize os EPIs indicados para a tarefa que irá desenvolver. Então, os EPIs, gente, o equipamento de proteção individual, eles estão ali para isso.
Você tem que dizer para o colaborador que o quê? Que ele tem que usar esse equipamento de proteção individual para desenvolver a tarefa e para desenvolver essa tarefa com segurança. Organize seu trabalho de forma a facilitá-lo, também é um. A segurança da equipe depende do comprometimento de cada profissional. Então, todo mundo tem que estar comprometido com a segurança para que isso ocorra da melhor maneira possível. Esteja sempre alerta a todo momento, o acidente ele não marca a hora. Cuidado ao levantar peso. Se for acima da sua capacidade, chame ajuda. Chame ajuda. Então, isso daqui é uma dica ergonômica, né? Todas as vezes que o peso está acima da sua capacidade, acima da sua capacidade máxima, né, permitida, chame outra pessoa para ajudar, tá? Que é para a longo prazo você não comprometer aí o seu corpo. Discuta com mais pessoas a melhor forma de prevenir acidentes em seu local. A prevenção de acidentes é obrigatório de todos nós. Não fique esperando pelos outros, porque tem gente que acha que a prevenção de acidentes é só ali por parte dos profissionais ali da segurança do trabalho, né? Dos técnicos, do engenheiro, médicos, né? Enfermeiro. E não, gente, né? É uma obrigação de todos. Então, você tem que ficar atento e não deve esperar pelo outro. Essa foi a nossa aula, tá? De inspeção de acidentes. E como eu falei antes ali de apresentar as dicas para vocês, a tarefa de vocês seria escolher uma dessas dicas e falar um pouco sobre elas, tá? Muito obrigada, né? E espero que vocês tenham gostado, tá? Da aula de inspeção de segurança.